Nokoro Mitsuhashi é um cara que trabalha muito e não costuma ter muito tempo para interações sociais. O seu tempo é apenas gasto no trabalho e dormindo em casa. Muito cansado em um dia, o seu chefe lhe manda fazer um trabalho home office. E é então que começa a vida de trabalho home office de Nokoro. Só que o que ele não esperava é que ele iria conhecer o amor da sua vida enquanto estava trabalhando de home office. Venha conferir com a gente esse mangá sensacional chamado Telework Yotabanashi. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje estamos aqui para uma indicação de mangá para vocês. Esse mangá atualmente está em andamento, ou seja, ele ainda não terminou, porém é um dos melhores slice of life, romance, drama, seinen que eu já li. Mentira! E por que eu incluo seinen aqui? Porque ele tem várias pegadas muito sérias, ele tem a parte do romance, tem a parte de slice of life, mas principalmente tem a parte de um drama muito bem feito. Vamos conferir como que funciona essa história, eu vou comentar mais ou menos tudo o que acontece do capítulo 1 ao 11, que é o que nós temos atualmente, para que vocês se interessem pelo mangá. E eu já vou avisando pra vocês, é romance sem enrolação, é tiro reto, é papo de adulto muitas vezes, e é um mangá super legal e eu gostaria muito de indicar aqui pra vocês, beleza? Então, Mano Joe vai começar aqui o vídeo e eu espero que vocês já estejam aí sentadinhos na poltrona, sentadinho na sua cadeirinha de boa e vamos escutar aqui o que o Mano Joe tem pra falar. E claro, eu sei que vocês já estão deixando aquele like! Muito obrigado a todo mundo que tá deixando aquele like, que está compartilhando, comentando, se inscrevendo, e o link do capítulo pra você começar a ler está aqui embaixo, porque ele é traduzido pela Hikari Scan, beleza? Então, vamos direto para esse vídeo? Bora lá! E bom, gente, do que se trata a história de Telework Yotabanashi? Bom, é o seguinte, o Nokoro estava muito cansado do seu trabalho, sempre pegando o trem lotado, sempre com muitas olheiras, e é então que um certo dia o seu chefe fala para ele ficar um tempo de home office. Ele só vai vir alguns dias lá para a empresa, porém, ele vai ficar a maior parte do seu tempo trabalhando de casa. E o Nokoro, ele trabalha como engenheiro de sistemas. E claro, muitas pessoas pensam que engenheiro de sistemas apenas lidam com computadores, mas na verdade eles precisam saber do que se trata o software que o seu cliente quer e até mesmo conseguir desenvolver esses softwares ou procurá-los e, de forma bem resumida, como diz o próprio mangá, encontrar respostas que nem mesmo às vezes os seus clientes conseguem expressar em palavras. Por isso ele tem que ser muito bom com relacionamentos com as pessoas para descobrir essas respostas, e o legal de tudo é que o Nokoro, assim como a sua atividade no trabalho, são muito parecidas. Ele é uma pessoa que sempre procura respostas lógicas, claras e cristalinas. Ou seja, você não pode falar algo subjetivo para ele, porque ele vai ficar com aquilo na cabeça, com aquela dúvida sobre o que eu devo fazer, será que ela tá querendo dizer isso com essa resposta, será que ele tá querendo falar aquilo? Então é uma pessoa que procura a resposta, procura a lógica não só no seu trabalho, mas como também na sua vida pessoal. E bom, ele tava ficando muito mal e é bem legal como o mangá ele começa, porque primeiramente ele fala sobre o trabalho, o cansaço que a gente sente ao ir trabalhar, ter que ir na empresa, pegar metrô, trem, levar 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, e ele tinha a sensação de que a casa dele só servia pra ele dormir de fato. Ele não conhecia seus vizinhos e ele é um cara que não tem muitas interações sociais, além de ser um tanto quanto inseguro, até porque ele não é o padrão de beleza de toda mulher que a gente vê por aí, além de também ser, entre aspas, antissocial, uma pessoa que não se comunica muito, embora já seja um adulto. Só que aí, no seu trabalho de home office, ele consegue perceber a beleza até mesmo de dormir, coisa que ele não tinha sentido anteriormente, e até mesmo aproveitar mais o seu dia, acordar um pouquinho mais cedo antes de começar a trabalhar. Se eu vou trabalhar 8 horas, eu vou acordar umas 7h30, vou ter tempo de tomar o meu café da manhã tranquilo, vou ler um mangá, porque ele também era muito fã de RPG, jogos e tudo, mas não tinha nenhum tempo pra isso, não só por conta do trabalho, mas também o tempo que demandava pra ir, pra voltar, todo aquele relacionamento que a gente precisa ter com o nosso trabalho. Então no home office ele pôde descobrir a beleza também de dormir, no sentido de que ele poderia descansar. E quantos de nós que somos mais adultos assim, que já vivemos nessa vida atabalhoada, a gente não sente essa vontade quando a gente tá no home office? Eu tô falando porque atualmente eu trabalho de home office, então realmente, gente, é algo incrível, é incomparável a sensação disso, do que acordar todo dia cedo, ir pro trabalho, voltar tarde, não ter tempo pra viver, não ter final de semana, você não aproveita direito porque às vezes você tá muito cansado. Então o mangá ele trabalha bastante essa parte séria da vida
de um adulto e como é complicado mesmo coisas simples, coisas que algumas pessoas poderiam considerar como banais. Bom, então que percebendo tudo isso, ele resolve dar uma faxina na sua casa inteira. Ele arruma tudo, até porque ali também vai vir a ser o seu local de trabalho. Por isso ele arruma uma boa cadeira para ele poder usar no computador do trabalho, e como ele também gosta bastante de jogos, o seu computador roda muito bem para ele poder trabalhar de casa. E ele vai começar a trabalhar de casa por bastante tempo. E é então que ao final do primeiro capítulo ele conhece a senhorita Izumi. Essa senhorita Izumi, ela acaba aparecendo ali porque ele tem uma varanda um tanto quanto diferentona, porque ele é muito fã de um RPG, e aí ele colocou a varanda dele como se fosse aquele negócio do jogo do RPG, com várias coisas nesse RPG, né? Relacionados ao maior templo do mundo, que é o Kandator, é um negócio assim, é um nome estranho. Eu sei que fica no Camboja. E essa moça chama a atenção dele, né? Começa a conversar com ele. Nem sabia que tinha vizinho, porque ela mora lá já há 6 meses, mas como a gente sabe, ele sempre vivia trabalhando, então provavelmente eles nunca se cruzaram. Uma mulher muito bonita, muito comunicativa, e essa pessoa vai começar a trocar ideia com ele, e ele vai começar a estranhar o porquê que ela está conversando com ele. E é daí que a gente vai ter o relacionamento dos dois, essa conversa entre os dois. E bom, graças ao home office, eles começam a se aproximar cada vez mais, sempre conversando ali na varanda, conversando sobre coisas às vezes até mesmo fúteis, e também coisas sobre a sua própria vida, adquirindo ali primeiramente uma amizade entre os dois, onde a senhorita Izumi parece demonstrar ter interesse nele. Só que como ele é uma pessoa um tanto quanto insegura e também nunca ouviu vários elogios como você é charmoso, você é bonito, alguma coisa assim, porque em um certo momento ela chama ele de charmoso, ele pensa, poxa, qual é a quantidade de homens que já recebeu esse elogio, sem ser os caras bonitões? E isso eu confesso que é verdade, porque eu dificilmente eu recebo um tipo de elogio dessa forma. No YouTube eu recebi umas vezes aí, umas 3 vezes no máximo, mas tipo, tanto que eu fico meio sem graça na hora, porque eu não imagino, né, alguém vai falar que você é bonito, sendo que na sua vida inteira você nunca teve alguém que falou isso, a não ser uma pessoa que você namorou, que você passou a gostar, que ela passou a gostar de você, alguma coisa assim. Mas tirando isso, antes disso, uma pessoa do nada assim falar pra você que você é charmoso, que você tá começando a conversar agora, né, é totalmente estranho. E ele começa a estranhar e claro, graças à sua insegurança e tudo que ele viveu na sua vida até então, ele fica procurando respostas para tudo que a senhorita Izumi acaba falando. E daí, nessa relação entre os dois, ela vai crescendo cada vez mais, porque ela incita ele a conversar, incita o interesse e faz com que ele fique atiçado procurando essas respostas, não fazendo de uma forma provocativa, tá bom? Ela pega e conversa numa boa, ele que fica na dúvida mesmo, porque ele começa a imaginar até mesmo que ela gosta dele, que ela tem algum tipo de interesse nele. Só que procurando algumas respostas, algumas coisas que acontecem na vida real, só que aqui é um mangá, então vai ser diferente. Ele acaba encontrando ela conversando com outro cara no carro quando ela acaba sumindo, ela não passa mais na varanda, ela tá meio sumida, ele acha que aconteceu alguma coisa com ela, vai até bater na porta dela, mas ela estava ocupada ajudando em uma pesquisa. Só que ele achou que ela tava ali, né, saindo com o cara e tal, mas depois ela explica pra ele que não era nada disso. É claro que ele não vai confrontar ela perguntando o que você tava fazendo esses dias aí. Ele não fala isso, ele fala, onde você tava esses dias que você sumiu? E aí ela fala, eu tava ajudando um professor na minha pesquisa, porque ela é uma estudante de arqueologia, por isso que ela se interessou bastante pelas esculturas que ele tem ali do Camboja. É bem interessante porque mesmo em mundos separados, eles conseguem encontrar certos interesses em comum. E não só esses interesses em comum, mas quando a gente tem um interesse real na pessoa, a gente fica querendo saber mais sobre ela. E como eu disse pra vocês, o nosso romance, ele também vai avançar cada vez mais. Porque a vida no trabalho home office também não é as mil maravilhas, tem vezes que fica cada vez mais difícil. E é então que num certo de um capítulo, eles acabam se encontrando no Combine, porque ele está trabalhando até de noite, então é praticamente 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, e se encontrando com ela, ele fala das dificuldades do seu trabalho, porque mesmo que seja um trabalho que se habitua como ele é como pessoa, buscando respostas, né, que é o que um engenheiro de sistemas faz, mesmo assim não parece ser algo que ele definitivamente ama. Então, em uma conversa com a senhorita Izumi, ele fala que, pô, mano, seria legal eu trabalhar também igual você, senhorita Izumi, com algo que eu amo. E aí, quando ele fala isso, ela fala assim, poxa, mesmo que você nunca encontre as respostas para o que você quer, por quê? Porque eles já conversaram, eles já trocaram essa ideia, então ela sabe que ele é um cara que sempre busca as respostas para as coisas. E aí ele sente que ele acabou machucando ela, ele falou alguma coisa que a ofendeu, alguma coisa desse tipo, como se o trabalho dela fosse nada, e ele fica preocupado, e é um cara que
que toma a iniciativa de pedir desculpas, até mesmo quando não tem culpa de nada. É um cara bem inseguro até certo ponto, mas que toma a iniciativa de tentar mudar aquela situação. E aí ela fala, não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. Na verdade eu te acho muito fofo, eu gosto desse seu jeitinho, porque mesmo tendo uma cara muito séria, o seu coração é doce. E aí então que ele fica, né, tipo, super impactado. Pô, a pessoa tá me elogiando pra caramba, o que eu tô esperando aqui, né? E aí então que mais episódios vão passar, eles vão ter mais algumas relações, ele vai ajudar ela a montar uma mesinha no quarto dela, né? Porque o quarto do Japão lá, eles são bem pequenininhos, né? E onde ela mora também é bem pequeno por causa dos livros e tudo, mas ela arrumou um espaço ali pra fazer umas leituras dos seus livros, até porque ela começa a pegar mangás emprestado do Nokoro. E é então que depois que ela termina de ler todos os mangás, ela vai ir embora, e aí ele fala, poxa, é só isso? Porque ele começou a ficar com medo dela não ir mais visitar a casa dele, deles não terem mais por onde conversar. Ele começou a ter interesse nela. E é então que ele pergunta pra ela, toma a iniciativa de falar, já que ela se interessou por alguma coisa que eu gosto, vou me interessar também por alguma coisa que ela gosta, porque eu acho legal também. Essas coisas de RPG envolvem bastante monumentos da vida real. E é então que ele fala pra ela, posso pegar uns dos seus livros emprestados de arqueologia? E ela fala, pode. E aí ele vai lá na casa dela, tudo, ele começa a ler, e ele começa a admirar ela. E é tão legal como a autora, porque é uma autora, ela escreve o mangá, porque é como se eu estivesse lendo automaticamente um livro, mas vendo automaticamente também um mangá, porque ele fala do cheiro, ele fala do som que ela digita, e você se imerge diretamente na história, porque ela vai ficar trabalhando enquanto ele lê ali alguns livros de arqueologia. Nisso, ela acaba se aproximando dele, quando ele acaba tirando uma soneca ali na casa dela, no sofá, quando ela estava lendo o livro, e aí então ele fica super assustado, porque a proximidade no Japão é algo que só é feita com pessoas que têm intimidade, então ele estranha aquilo. Além do mais, é um cara inseguro, é um cara muito tímido, e ele se pergunta assim, mano, o que você tava querendo dizer com isso? O que você tava pensando? E ela falou assim, você pensou que eu ia te agarrar, alguma coisa assim? E ele falou, não, mas é que, não sei, o que você tava querendo dizer com isso, né? O que se passou na sua cabeça? Passou na sua cabeça, tipo, fazer alguma coisa comigo? E é então que ela vai lá e pergunta assim, será que passou? Ela dá uma pensadinha e vai lá dar um beijo na boca dele. E aí você fica, tipo, isso é no capítulo 10. Não tô me entendendo mais nada? Como assim? Ela tá afim mesmo? O negócio vai rolar assim? E aí então ele fica super confuso, porque ele não esperava aquilo. E ela confirma no capítulo 11 que ela fez aquilo porque, sim, ela tem interesse nele, ele faz o tipo dela. Ela até disse em algum momento que ela tem gostos meio estranhos, mas ela não quis dizer que ele era feio, mas que sim que as pessoas falavam isso pra ela. Não que ela se importe com a aparência dele e tudo mais, porque ela se interessou por quem ele é, do jeito que ele é. E acaba que ela beija ele, só que ele fica meio sem graça, fica uma situação meio, entre aspas, tensa, e ele resolve ir embora. Só que no que ele resolve ir embora, ela pede desculpa por ter feito aquilo, porque ela acha que não devia ter tomado aquele tipo de iniciativa, sendo que eles começaram a conversar e tudo, e ela já foi lá e deu um beijo nele e tal, e ele até pergunta pra ela se ela tinha realmente aquele olhar pra ele e tudo, se ele realmente se interessava, e aí ela pede desculpa. Quando ela pede desculpa, ele fala, mano, que cagada que eu fiz, eu tô gostando dela. Então ele vai lá e mete um outro beijo nela e fala assim, não, eu gostei sim, vai lá dar um beijo nela, muito bonita essa cena, e a partir dali eles vão começar o relacionamento. Detalhe pro mangá é que eles vão se casar, então essa é uma história que a gente já sabe o final, porque quem está contando essa história é o Nokoro, e a forma da autora escrever é muito, mas muito boa. É uma boa narrativa pra quem quer um slice of life, quem quer um seinen, quem quer um drama, quem quer um romance. Não tem parte de drama de chorar, drama no quesito de gênero da história, entende? Os traços eu confesso que são muito lindos, foi algo que me chamou a atenção, porque eu faço parte lá do grupo, né? Faço parte assim, eu tô dentro do grupo de Shoujo Brasil, e publicaram uma imagem de lá, e eu falei, cara, que interessante, né? Não publicaram o beijo, publicaram essa frase dela, dizendo que ela gosta do jeito dele, que ele faz o tipo dela, e eu falei, poxa, eu vou dar uma chance pra esse mangá. Tem 11 capítulozinho, né? Rápido, são 13 páginas praticamente por capítulo, então é muito rápido pra você ler numa lapada só, e o mangá é muito gostoso, ele te passa uma sensação de paz gostosa. Você que tá esperando um romance legal, já tem um beijo, já tem um relacionamento surgindo, a gente tem o desenvolvimento dos dois juntos, né? Tanto ela quanto ele sabe se relacionar muito bem, eles meio que um completa o que tá faltando no outro, e como um trabalho de home office chegou pra salvar, entre aspas, a vida dele, não só com ele descansando mais, tendo uma vida de verdade, podendo
podendo ler seus mangás, podendo se divertir um pouquinho mais e até mesmo conhecendo o amor da sua vida. Eu achei muito legal esse mangá, indico a todos vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e o Mano Joe está vazando. Vou te aguardar até uma próxima e não se esqueçam de ler o mangá. Se vocês leram, comenta aí o que vocês acharam e se vocês não leram, vão ler imediatamente. E bom, gente, é isso. O Mano Joe tá vazando. Até uma próxima. Um beijo, gente. Até uma próxima. Fui, valeu. Eu falei até uma próxima de novo.